Então, o que a gente está querendo dizer com isso, né? Então, eu pego aqui a minha camada limite, né? Se eu estou tendo uma frenagem aqui, né? O escoamento chegou, ele vai frenar aqui, né? Tem que ter velocidade nula na parede, certo? Então, por conservação da massa, a gente tem que jogar todo o escoamento um pouquinho para cima, né? Ele vai subir um pouco, né? Por conservação da massa, né? Se eu frenei aqui, eu joguei tudo um pouco para cima, né? E aí o que acontece, né? Esse deslocamento, né? Ele tenderia a mudar, né? O perfil externo aqui de velocidade. Se eu fosse calcular a pressão aqui fora, né? Se eu começo a ter algum tipo de aceleração, né? Pela equação de Bernoulli, vocês sabem que então a pressão teria que variar, né? Acompanhando a variação de velocidade. Só que como essa camada aqui, ó, ela é tão pequena, né? Ela é tão pequena, e quanto menor ela for, melhor funciona a minha teoria da camada limite, né? Então eu posso desprezar esse efeito porque aqui está exagerado na figura, né? Eu posso desprezar esse efeito de deslocamento. Se eu desprezo esse efeito de deslocamento, eu desprezo variações aí de, de pressão na região externa devido à camada limite, né? Eu posso ter uma curvatura na superfície, seja outra coisa, né? Mas devido à camada limite, né? E se eu faço isso, então eu não tenho variação de pressão, né? Praticamente, devido à presença da camada limite. E a gente costuma usar isso aqui, ó, a variação de pressão dentro da camada limite, ela é nula. Ou seja, se eu calcular minha pressão aqui, ó, usando Bernoulli, por exemplo, aqui bem na fronteira da camada limite, essa pressão é igual à pressão que eu tenho aqui embaixo, na parede. Ou seja, quando essa espessura é muito pequena, eu consigo usar minha teoria potencial aqui fora, eu calculo meu campo de pressão e esse campo de pressão vai estar o mesmo aqui na parede, né? No caso da placa plana, a pressão ela tende a ser constante, né? Porque ela é uma placa plana, ela não tem curvatura, mas aqui eu tenho, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente consegue pegar essa geometria, calcula, se essa camada for pequena, né? Se essa camada limite for muito pequena, ou seja, se eu tiver um Reynolds muito elevado, eu poderia, para calcular o campo de pressão no entorno desse corpo, né, simplesmente eu esqueço a camada limite, eu finjo que ela não existe, eu uso a nossa teoria potencial, como a gente viu nas aulas passadas, calculo o campo de pressão aqui na superfície, ou no que seria a superfície sem a camada limite, e isso bate, né, com a pressão, né, mesmo se eu for medir, né, se a minha camada limite for pouco espessa, ou seja, se eu tiver um número de Reynolds elevado. Então, é por isso que a gente diz, a camada limite ela funciona bem para número de Reynolds elevado, né? quando essa espessura é muito pequena. Né? E também, então, com base nisso que a gente falou, ela funciona também para corpo delgado. Né? Para um corpo rombudo não vai ser muito bem o caso, né? A gente já mostra o porquê. Né? Então, para a camada limite, isso é um resultado muito importante. Eu não tenho gradiente transversal, ou seja, o meu gradiente de pressão ele é só longitudinal. Aqui a minha pressão ela é igual à pressão fora da camada limite, né? De forma que dentro da camada limite a gente vai ter isso aqui, ó, um P igual a P de x, porque dp dy é zero, e dado pela pressão da região externa, né? Na região externa, na fronteira, né, com a camada limite. Na fronteira com a camada limite. Ou seja, eu posso calcular isso de forma potencial usando a equação de Bernoulli. Tá? E aí a segunda observação, vamos por aqui outra observação, da terceira, né? A gente fala do Reynolds elevado. A terceira observação, né, é que a camada limite funciona bem para corpos delgados, né? Então um aerofólio, né? Um aerofólio fino, né?
ou uma placa plana. Isso aqui é um corpo delgado. Então eu vou ter a camada limite formando em cima, né? Que, por exemplo, seria simétrico no caso. Né? Aqui alguma coisa, opa, teria que ser simétrico. Alguma coisa aqui embaixo, tá? Isso aqui não... minha mão escorregou aqui, né? Seria em cima e embaixo, né? Então ela funciona bem, né? Certo? Eu preciso garantir que essa camada aqui é fina. Ela não funciona bem para corpos rombudos. Né? Então, camada limite não funciona bem, pelo menos não em torno de todo o corpo, tá? A gente tem que tomar cuidado quando a gente tem o que a gente chama de corpos rombudos. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Então, um caso típico é o cilindro. Então, eu pego aqui um escoamento em torno de um cilindro. Não o escoamento potencial, não o escoamento real. Né? O que acontece no escoamento em torno de um cilindro? Né? Então, a gente vai ver que o escoamento ele chega, ele desenvolve, né? É a mesma coisa, ó, ele vai começar a contornar o cilindro, eu vou ter uma camada limite, eu vou desenhar ela de preto agora, que vai começar a crescer aqui ó, em torno do cilindro, porque eu tenho que ter velocidade nula na superfície do cilindro, mas a partir de um certo ponto ela descola. Ela faz isso aqui. E a gente cria aqui uma região de recirculação. Né? Então, meu escoamento ele faz isso aqui. Ó. E, inclusive, né, dependendo do número de Reynolds, ele começa a liberar vórtices aqui, né, contrarrotativos, né? Certo? Isso aqui, inclusive, daria um pouquinho defasado. Estaria aqui, esse aqui estaria um pouquinho mais para cá, né? Um para cá, um para cá, um para cá, um para cá, né? E estaria meio defasado, assim, né? Então, o que está acontecendo aqui? Né? Depois a gente vai falar desse desprendimento de vórtice. Então, se vocês pegarem a colher, mexer no café, no chá, né? Vocês veem que isso aqui, olhando a colher de cima, como se isso aqui fosse a seção transversal, vocês veem, né? Esses turbilhões contrarrotativos, né? Que saem, né? Eles vão saindo, né? E vão sendo desprendidos da colher, né? E um escoamento aqui que segue em torno, né? Mais longe já da parede. O que está acontecendo, né? Esse corpo rombudo ele vai tender a causar um descolamento do escoamento. Por quê? Se vocês olharem, ó, tem uma explicação simples. Ó. Isso é para o escoamento real, né? Se a gente olhar aqui um escoamento real, o que está acontecendo aqui? Ó? Se eu olhar aqui, pelo menos a região de fora, né? Aqui nessa região, o meu escoamento está sendo contraído, ele está acelerando, certo? Aqui o escoamento está menos acelerado do que aqui, né? Ele começa a acelerar conforme ele vem para cá, desviando dessa forma. Então eu tenho o que a gente chama de gradiente de pressão favorável. Né? Ele é menor que zero, ou seja, a pressão aqui é maior que a pressão aqui. Certo? Meu dp dx é menor que zero. Conforme eu ando em x, se eu chamar isso aqui de x, isso de y, conforme eu ando em x, a pressão cai. A pressão aqui é maior do que aqui. Conforme eu venho para esse lado, isso inverte. O escoamento ele tende a pressão ele tende a desacelerar quando eu venho para cá. Então, daqui para cá, a partir desse ponto, a partir dessa linha, eu tenho um dp dx que é maior que zero. Né? Ele começa o escoamento desacelera, a pressão começa a aumentar. Então, por exemplo, a pressão aqui é maior do que a pressão aqui. E aí, o que acontece? Ele tende a desacelerar o escoamento. Ou seja, se minha pressão aqui em 1 for maior que a minha pressão aqui em 2, se a pressão em 1 for maior que a pressão em 2, a minha força de pressão ela empurra o escoamento. Ela acelera o escoamento para cá. Eu crio uma força de pressão da esquerda para a direita. Agora, se eu tenho aqui uma pressão em 3, eu vou por aqui longe, P3. Se eu tenho um P2 que é menor que P3, eu tenho a força de pressão no sentido contrário do escoamento. De forma que ele vai tender a frenar o escoamento e causa essa separação aqui. Tá? Então a gente vai falar disso mais para frente. Então, a moral é que a minha camada limite não funciona bem para corpos rombudos. Tá?